Esse áudio foi extraído do curso da primeira fase do professor Marcos Lira. Para acessar o curso completo, acesse o link lá no Insta @MarcosLiraProf. Fala pessoal, beleza? Vamos a mais uma aula do nosso Gabaritando Ética. Essa é a quinta aula. Lembramos que são 7 aulas no total. Então você já percebeu aí que as aulas são bem direcionadas e bem objetivas. Então, sem enrolação, vamos logo direto ao ponto. O que nós vamos estudar agora? 2 temas específicos. Quais seriam eles? Incompatibilidades e impedimentos. E posteriormente nós vamos falar sobre as infrações e sanções disciplinares. São 2 temas importantíssimos. Como eu sempre falo, todos os temas são relevantes. Afinal, são 8 questões em uma disciplina que relativamente ela é pequena em consideração às outras matérias. Então, tem temas que têm mais incidência, que pode ser cobrado 1, 2 questões, mas tem temas que às vezes é cobrado em uma parte de uma questão, certo? Ou em uma prova sim, uma prova não, mas geralmente ali a prova é bem dividida em todos esses temas. É importante que você saiba tudo. Para você gabaritar, acertar as 8 questões, você precisa estudar todos esses temas dessas 7 aulas com calma e com clareza. Lembrando, assista a aula, leia os artigos indicados, os dispositivos e sempre responda as questões olhando ali o gabarito comentado. Beleza? Então, vamos lá, dando seguimento aqui, o que a gente vai começar a ver agora nesse exato momento. Bom, é o seguinte, primeiro nós vamos tratar aqui sobre incompatibilidades e impedimento. Você sabe qual é a diferença de incompatibilidade e impedimento? Vamos lá. Primeiro, incompatibilidade é a proibição total de exercer a advocacia. Ou seja, essa pessoa, embora ela passe no exame da ordem, mas ela não vai poder advogar porque exerce uma função incompatível. Já o impedimento, essa pessoa vai poder advogar, mas é uma proibição parcial de exercer a advocacia. Ou seja, ela vai poder advogar, mas em determinadas ocasiões ela não vai poder advogar. Então vamos começar por onde? Pelas incompatibilidades, certo? Que seria as situações em que uma pessoa não pode advogar de forma alguma. Ela poderia ser advogado antes, certo? Ou não era advogado, mas passou no OAB e quer advogar, mas agora, enquanto durar essa função, essa pessoa não pode exercer a advocacia. Vamos lá, primeira hipótese, chefe do poder executivo, prefeito, governador, presidente não pode exercer a advocacia. Ah, mas professor, mas essa pessoa já era advogado. Opa, enquanto ele exercer essa função, ele está incompatível, beleza? Não pode exercer a advocacia. E também aqueles membros da mesa do poder legislativo. Pessoal, muita atenção aqui. Não é porque a pessoa faz parte do poder legislativo, não é porque ele é vereador, não é porque ele é senador, não é porque ele é deputado que essa pessoa não pode advogar. Pode advogar. Mas a partir do momento que ele faz parte da mesa do poder legislativo, muita atenção, me refiro à mesa. Se faz parte da mesa, aí não pode advogar de forma alguma. Mais na frente a gente vai ver que quem faz parte do poder legislativo pode advogar com algumas limitações, ou seja, ele é impedido em alguns momentos, mas ele pode advogar, beleza? E tem impedimento apenas parcial. Mas a partir do momento que faz parte da mesa, aí não pode advogar de forma alguma. Também exerce atividade incompatível os membros do Poder Judiciário, beleza? Do Ministério Público, dos tribunais, conselhos de contas, juizados especiais, justiça de paz, juízes classistas, certo? Todos aqueles que exerçam funções de julgamento de órgãos de deliberação coletiva da administração pública, seja ela direta ou indireta, não pode advogar. Também aquele que ocupa um cargo ou função de direção em órgãos da administração pública, seja ela direta ou indireta, em suas funções e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. A pessoa
exerce uma função de direção num órgão da administração pública. Opa, ele não pode advogar de forma alguma. A gente vai ver que um servidor público normal, comum, ele tem apenas um impedimento parcial, beleza? Mas a partir do momento que você faz parte de um cargo ou função de direção de um órgão público, aí nesse caso, essa pessoa não pode advogar, exerce atividade incompatível. Também é incompatível aquele que ocupa cargo ou função que seja vinculada ao quê? Ao Poder Judiciário ou serviço notorial de registro, como cartório, por exemplo. Então não é só o juiz. Vamos supor aqui que a pessoa é o secretário do juiz. Ele também não pode advogar porque ele exerce um cargo ou função vinculado ao Poder Judiciário e também aos serviços notoriais de registro, como, por exemplo, os tabeliões. Beleza? Também, os ocupantes de cargos ou funções vinculadas diretamente ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza, exerce atividade policial, então não pode exercer a advocacia. Também os militares de qualquer natureza na ativa, beleza? Na ativa. Porque se o militar que não está na ativa, ou seja, ele é aposentado, ele pode advogar tranquilamente. Recentemente, tinha tido alteração no dispositivo, trazendo a possibilidade essa pessoa que exerce atividade policial poder advogar em causa própria. Mas o STF entendeu que isso seria inconstitucional. Então, o que vigora hoje é o texto que há aqui especificamente, onde a pessoa que esteja vinculada à atividade policial ou é militar na ativa não pode advogar nem em causa própria. Beleza? Também é incompatível aquele que ocupa ali o cargo ou função que tenha competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Um auditor, por exemplo, ele não pode advogar de forma alguma. E por fim, nós temos aí atividade compatível, que seria aquele ocupante de função de direção e gerência de instituições financeiras, inclusive as privadas. A pessoa é gerente de um banco, ele não pode advogar. A não ser que a atividade que essa pessoa exerça no banco de direção seja de um cargo jurídico. Olha, ele é o diretor ali do departamento jurídico do banco. Obviamente, ele vai poder advogar. Beleza? Então, muita atenção. Não é porque a pessoa trabalha no banco, trabalha em uma instituição financeira que ele não pode advogar. É só no caso de exercer função de direção e gerência. Aí, nesse caso, ele não pode advogar. Beleza? Beleza. Muita atenção aqui, ó, quanto à incompetência. Ela permanece mesmo que o ocupante de cargo ou função deixe de exercê-la temporariamente. Olha, eu exerço uma atividade compatível, mas estou de férias, tirei uma licença, vou advogar durante esse período. Negativo, certo? Enquanto ele exerce essa função, embora ele deixe de exercer temporariamente, mas a incompatibilidade ela permanece. Além disso, se essa incompatibilidade for permanente, aí deve ocorrer o cancelamento da inscrição. Por exemplo, passou num concurso para juiz. Eu era advogado, passei no concurso para juiz, passou no concurso para delegado. Então, automaticamente, a sua inscrição é cancelada, como nós falamos anteriormente, a diferença entre cancelamento, beleza, e licença. Agora, se essa incompatibilidade ela é temporária, aí basta que o advogado requeira aí a licença profissional, porque é algo temporário. Depois que ele deixar essa atividade compatível de forma temporária, ele vai poder voltar a exercer a advocacia. Tranquilo? E como exceção às atividades incompatíveis, poderão advogar todos aqueles que exerçam um cargo de direção vinculado à administração acadêmica, desde que seja direcionado ali ao magistério jurídico. Como assim, professor? Vocês viram que aquela pessoa que exerce uma atividade vinculada à administração pública de direção, ele não pode advogar. Mas vamos lá. Uma universidade pública faz parte da administração pública? Faz, sim. Então vamos supor que o coordenador do curso de Direito, ele exerce uma função ali de direção acadêmica. Logo, ele vai poder advogar. Então seria uma exceção à regra. Embora essa pessoa exerça uma atividade de direção, mas como é vinculado ali
administração acadêmica está relacionada ao magistério jurídico, ele vai poder advogar e não há incompatibilidade. Beleza? Agora vamos às hipóteses de impedimentos, ou seja, são aquelas pessoas que podem advogar, mas só não vão poder advogar em relação a alguns temas específicos. Vamos lá. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda que os remunere, ou qual seja vinculada à entidade empregadora. Então é o seguinte, pessoal. Sou servidor público. Posso advogar? Posso, só não vou poder advogar quanto a fazenda que me remunera. Sou servidor público do município. Vou poder advogar, só não vou poder advogar contra o município. Beleza? Os membros do Poder Legislativo. Aqui é o seguinte, são os membros do Poder Legislativo que não fazem parte da mesa. Como eu falei anteriormente, se faz parte da mesa, aí é incompatibilidade e não pode advogar de forma nenhuma. Mas se eu não faço parte da mesa, eu posso advogar, mas eu não vou poder advogar em seus diferentes níveis contra quem? Contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, seja empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias do serviço público. Aí não pode advogar contra todas essas pessoas jurídicas de direito público. Beleza? Beleza. Muita atenção aqui, que eu já falei anteriormente, que é a atividade privativa do advogado, vistar atos constitutivos de pessoas jurídicas. Quero abrir uma empresa, preciso de um advogado para assinar aquele contrato, aquele ato constitutivo da empresa. Mas nós vamos ter advogados que estão impedidos disso, que são o quê? O que fala o parágrafo único do artigo 2º lá do Regulamento Geral? Que estão impedidos de exercer a advocacia os advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, da unidade federativa a que se vincule à junta comercial. Por exemplo, um advogado que trabalha, está vinculado à junta comercial. Então, automaticamente, essa pessoa não pode assinar, visar nenhum ato constitutivo de uma pessoa jurídica. Muita atenção, que é um ato bem específico dentro da legislação que às vezes as pessoas deixam passar despercebidos. Beleza? E uma exceção importante ao impedimento são os docentes do curso jurídico, certo? Que eles podem advogar até mesmo contra a fazenda que os remunere. Vamos supor que um professor de uma universidade pública. A regra é o quê? Ele é um servidor público. Então, ele não poderia advogar contra a fazenda que o remunera. Mas, nesse caso, seria uma exceção. Se você é docente, certo? Dos cursos jurídicos, você pode advogar até mesmo contra a fazenda que o remunera. Beleza? Tranquilo. Agora, sim, falamos de incompatibilidades e impedimentos. Agora vamos falar das infrações e sanções disciplinares. Beleza? Então é o seguinte, nós vamos falar das sanções, ou seja, as penas disciplinares que o advogado pode sofrer. E dentro dessas sanções, nós vamos ver quais seriam as infrações que teriam como consequência cada uma dessas sanções disciplinares. Como sanções disciplinares, nós vamos ter a sanção de censura, certo? A de suspensão e de exclusão. E uma acessória que seria a de multa. Beleza? Então vamos ver primeiro a censura, os atos, as infrações que seriam suscetíveis de censura e posteriormente vamos ver suspensão, exclusão e por fim a multa. Olha só, o seguinte, a censura ela é a pena mais branda de todas. Por quê? Qual a consequência da censura? Vai gerar apenas um registro no prontuário do advogado quando o ato praticado ele não for tipificado com nenhuma pena superior. Ou seja, se não for exclusão e nem suspensão, nós vamos aplicar a censura. Ou em caso de reincidência, aí aplica-se a sanção mais grave. Beleza? Então a censura é a mais tranquila de todas, certo? A censura ela pode até mesmo ser convertida em uma simples advertência em um ofício reservado, onde não vai ser gerado nada, nenhum registro nos assentamentos do inscrito, desde que estejam presentes ali circunstâncias atenuantes. Então vamos lá. Censura, eu já sei que só gera
uma anotação ali no registro de assentamento do advogado. Mas mesmo assim, se eu praticar uma infração que tenha como pena a censura, eu posso ser aliviado até disso, certo? Convertido em uma simples advertência, onde não vai gerar nada para essa pessoa, desde que esteja presente ali alguma das circunstâncias atenuantes. Quais seriam elas? Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional, ausência de punição disciplinar anterior, exercício assíduo e proficiente de mandado ou cargo em qualquer órgão da OAB e prestação de serviços relevantes à advocacia ou à causa pública, beleza? E essa advertência não apaga a primariedade do advogado. Então, olha, pratiquei uma infração que tem a pena de censura, mas está presente alguma das causas atenuantes, então vai ser convertida em advertência. Uma vez que é convertida em advertência, não tem nenhum efeito para apagar a primariedade do advogado. Então, se eu tiver apenas uma advertência, se a minha sanção for convertida em advertência, eu continuo sendo um primário, certo? No âmbito do processo disciplinar. Tranquilo? E quais são as hipóteses, as infrações que têm a aplicação da pena de censura? Vamos lá. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Olha, o advogado levou uma suspensão, ele tirou a licença, não pode advogar durante esse tempo e vai lá e advoga mesmo assim. Não pode, beleza? Então, pena de censura. Então, manter sociedade profissional fora das normas, também pena de censura. Também valer-se de agenciador de causas, beleza? Ter agenciador de causas não pode, pessoal. Isso é muito comum em matéria previdenciária, beleza? A gente vê muito isso comum. Olha, tem agenciador lá nos interiores que arruma as causas para advogado. Não pode. Embora na prática seja comum, mas isso é infração disciplinar punido com censura. É um ato irregular. Também angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros, certo? Também não posso fazer captação de clientelas. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado, beleza? Também não pode. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se de boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. O advogado sabe que aquele ato é ilegal e advoga mesmo assim. É infração disciplinar. Beleza? Violar sem justa causa o sigilo profissional. Lembre que a gente já falou sobre sigilo. Se eu violar, pena de censura. Também estabelecer entendimento com a parte adversa, ou seja, a parte contrária, sem autorização do cliente ou ciência do advogado. Fazer algum acordo com outra parte, sem a ciência do seu cliente, pena de censura. Prejudicar por culpa grave, interesse confiado a seu patrocínio, acarretar conscientemente por ato próprio ou anulação ou anulidade do processo em que funcione, certo? Ocasionar a nulidade do processo ali, anulação ali de forma consciente. Não pode fazer isso. Abandonar a causa sem justo motivo, recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de possibilidade de defensoria pública, ou seja, fui nomeado defensor dativo, eu tenho que advogar, sou obrigado, a não ser que eu tenha um justo motivo. Ou também fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Beleza. Também, pessoal, seria hipótese de aplicação da pena de censura, deturpar, certo? Teor dispositivo de lei, de citação doutrinária, de julgado. Isso pode cair algum exemplo em que o advogado ele alterou um julgado, alterou um dispositivo da lei lá na sua petição, trocou palavras para ficar mais conveniente. Isso gera infração disciplinar. Também, fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Ou deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação
emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria de competência deste depois de regularmente notificado. Também praticar o estagiário ato excedente à sua habilitação. Aí seria uma infração de censura destinada somente ao estagiário. Certo? Além dessas hipóteses que eu acabei de falar para vocês, nós vamos ter o quê? Qualquer violação ao Código de Ética e Disciplina, tranquilo? Por quê? Porque esses dispositivos, essas hipóteses que eu acabei de ler, estão onde? Lá no Estatuto da OAB, tranquilo? Mas se um advogado praticar qualquer ato que não tenha taxativamente que seja considerado suspensão ou exclusão, então viola a legislação de uma forma geral, vai ser a pena de censura, que é a pena mais leve. Ou violação do Estatuto da OAB quando para a infração não se tem estabelecido sanção mais grave. Beleza? Beleza. Vamos aqui dar seguimento. Agora o seguinte, nós temos agora a sanção disciplinar de suspensão. Seria a segunda mais grave. Nós vamos ter primeiro a censura, logo após a suspensão. Beleza? Essa penalização da suspensão é considerada mais gravosa em relação à censura, mas menos grave em relação à exclusão. A exclusão seria a mais pesada. Ok, professor. Qual o prazo dessa suspensão? Que essa pessoa foi condenado em suspensão, vai ser de quanto tempo que ele fica sem advogar? Período de 30 dias a 12 meses. O mínimo 30 dias e no máximo 12 meses. Exceção é que ela pode ser aplicada de forma preventiva em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Ou seja, antes do processo disciplinar, essa pessoa já ficou com a atividade suspensa por conta de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. E também essa pessoa pode ficar suspenso de advogar por um tempo indeterminado, ou seja, não é 30 dias nem 12 meses. Seria nessas duas situações. Em caso de dívida com o cliente ou com a OAB, até o pagamento, certo? Caso de dívida com o cliente ou com a OAB. Vamos lá. Estou devendo o cliente, ele foi lá na OAB, reclamou e tudo mais, teve o processo disciplinar, não fiz o repasse para o meu cliente, recebi dinheiro no nome desse cliente e não repassei para ele. Então, eu vou ficar suspenso. Se eu for condenado, né? Vou ficar suspenso até que, certo? Eu preste aí o pagamento dessa dívida. Agora, quanto à dívida da OAB, certo? O STF entende que essa parte do dispositivo ela seria inconstitucional. Ou seja, eu posso deixar de pagar anuidade? Posso deixar de pagar a anuidade, certo? As consequências de não pagar a anuidade é que eu não vou ter acesso às benesses da OAB, mas de forma alguma, em eu não pagando a OAB, eu posso ficar proibido de exercer a advocacia, beleza? Então não tem suspensão, não existe pena de suspensão pelo não pagamento da anuidade. Tranquilo? Tranquilo? A OAB pode me cobrar, pode negativar seu nome, pode executar a anuidade, pode te cobrar da forma judicial, mas não há como consequência do não pagamento da anuidade que você seja suspenso de exercer a sua advocacia. Beleza? E também, pessoal, posso ficar suspenso por tempo indeterminado em caso de inépcia profissional, até que preste novas provas da habilitação. Teve várias reclamações do advogado que ele estava fazendo várias petições erradas, não sabe como proceder em audiência. Enfim, o advogado que não faz tudo errado, não faz nada certo. Chegou no OAB e tudo mais, olha, fulano de tal, você vai ficar suspenso. Qual o prazo da minha suspensão? Até que você preste novas provas de habilitação. Olha, eu fui lá, fiz uns cursos de atualização, tudo mais, está aqui. Ah, beleza, agora você pode voltar a advogar. Tranquilo? Então vamos lá, as hipóteses de aplicação de suspensão. Reincidência, certo? Reincidência em infração disciplinar. Prestar concurso a clientes ou a terceiro para a realização de ato contrário destinado à lei ou fraudar a lei, seria basicamente fraudar a lei. Solicitar ou receber de constituído qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta, suspensão. Receber valores da parte contrária de terceiros relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou de parte adversa por si ou interposta pessoa, recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente,
reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Isso aqui seria quando o processo é físico, beleza? Ele vai lá, tira o processo em carga e suma com o processo, para que o processo não dê seguimento e tudo mais. Então, nesse caso, aí, pena de suspensão. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços a serviço devidos ao OAB, depois de regularmente notificado. Nesse caso, você já sabe, se você deixar de pagar a OAB pode te cobrar, mas não tem como a pena de suspensão. Você não pode ficar suspenso de exercer a advocacia pelo não pagamento ali da anuidade. Também, a pena de suspensão incide em erros reiterados que evidenciem a inépcia profissional e manter conduta incompatível com a advocacia. Quais são as consequências da suspensão? Esse advogado vai estar impossibilitado de atuar em todo o território nacional enquanto estiver suspenso. E, enquanto eu estiver suspenso, não cessa o dever de pagamento da anuidade. Olha, fiquei suspenso durante 12 meses. Então esse ano não vou pagar anuidade. Não, você tem que pagar anuidade, porque você está apenas suspenso. E os atos privativos de advocacia que foram praticados durante essa suspensão, por parte desse advogado suspenso, esses atos são considerados nulos, beleza? Muita atenção aqui, que nós temos aqui mais algumas condutas que são consideradas com a pena ali de suspensão, que seria o quê? Praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação, beleza? Esses atos, quando praticados no exercício da advocacia, constituem infração disciplinar, sendo aplicável ali a suspensão, beleza? Assédio moral, assédio sexual, discriminação, você já sabe, suspensão. Por fim, vamos agora à sanção disciplinar mais grave, que é a de exclusão, certo? Essa exclusão, ela gera o quê? O cancelamento da inscrição, tranquilo? Quais são os requisitos para a aplicação da pena de exclusão? Para eu ser excluído, para eu ter minha inscrição cancelada, precisa ter a manifestação favorável de quanto? De 2/3 do Conselho Seccional competente, beleza? Conselho Seccional competente, 2/3. Decore essa forma. 2/3 seccional. Isso que precisa de manifestação para que essa pessoa tenha a sua inscrição cancelada pela exclusão. Tranquilo? Quais são as hipóteses de exclusão? Aqui são menos hipóteses. Tranquilo? São só 4 hipóteses que geram a exclusão. Aplicação por 3 vezes de suspensão. Tranquilo? Fui suspenso 3 vezes, aí eu vou ser automaticamente excluído? Não, certo? Não é automático, então eu preciso ser suspenso por 3 vezes, já fui suspenso 3 vezes, aí pratiquei uma nova infração, aí sim eu posso ser excluído, tranquilo? Ou fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição. A gente já estudou os requisitos para inscrição no OAB. Fui lá, disse que era formado, juntei um diploma falso. Opa! Meu amigão, aí nesse caso você vai ser excluído dos quadros da OAB. Ou a pessoa tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia ou praticar um crime infamante. Beleza? São essas 4 possibilidades onde eu posso ser excluído dos quadros da OAB, logo posterior a um procedimento disciplinar ali, no Tribunal de Ética e Disciplina. Tranquilo? Muita atenção aqui, que na exclusão é permitido o retorno aos quadros da OAB, desde que o advogado ele realize um novo pedido de inscrição acompanhado de provas de reabilitação. Além disso, é vedado que o advogado efetue colaboração premiada, certo? Contra quem seja ou tenha sido seu cliente. Colaboração premiada, vocês já sabem o que é. O que não pode é um advogado, certo? Efetuar colaboração premiada, vindo a prejudicar alguém que tenha sido seu cliente ou é o seu cliente. Se fizer isso, certo? Tem também a pena de exclusão, que seria mais outra possibilidade da pena de exclusão. Beleza? Beleza. Aí, por fim, galerinha, nós temos a multa, certo? Como eu falei para vocês, é uma pena acessória, porque ela não pode ser aplicada isoladamente. Ela só pode ser aplicada cumulativamente. Com quais sanções? Censura ou
suspensão. Então, jamais é aplicado junto com a exclusão. É somente com a censura e a suspensão diante de circunstâncias agravantes. E qual o valor, professor, dessa multa? Aqui, pessoal, vai variar. Vai variar de 1 a 10 anuidades. Beleza? Tem essa variação de 1 a 10 anuidades. Somente até aí. Tem como ir a mais? Tem como ir a menos que isso? Não, é de 1 a 10 anuidades essa pena de multa. Lembrem, a multa não tem como ser aplicada isoladamente. Ela só pode ser aplicada cumulativamente com censura ou suspensão diante de circunstância agravante. Tranquilo, tranquilo. Agora nós temos o Instituto da Reabilitação. O que seria essa reabilitação? Após 1 ano do efetivo cumprimento da sanção imposta, pode o advogado requerer ao TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, a reabilitação disciplinar. Então, aqui é um pedido que ele é personalíssimo e que depende o quê? Do bom comportamento do advogado. Beleza? Se a infração for resultante de uma infração penal, certo? Aí, nesse caso, vai ser indispensável o pedido de acompanhamento da reabilitação criminal também. Porque, como eu falei para vocês, o advogado que ele é excluído, ele pode voltar aos quadros da OAB, beleza? Que ele tem que pedir a sua reabilitação. Então, é após 1 ano do efetivo cumprimento, ele pode pedir essa reabilitação, certo? É um pedido personalíssimo, acompanhado de bom comportamento do advogado. Aí ele vai poder voltar a advogar. Não precisa fazer uma nova prova da OAB. Mas agora, se essa exclusão foi por conta de uma infração penal, além do pedido da reabilitação, precisa ser acompanhado ali a reabilitação criminal que foi decretada ali por sentença judicial. Ou seja, vai demorar um tempo a mais. Tranquilo? E essas infrações disciplinares, nós temos aí a prescrição, certo? Quando que pode prescrever? Olha, pratiquei uma infração e o processo demorou a iniciar. Pode prescrever? Pode. O prazo prescricional é de 5 anos, beleza? E essa pretensão punitiva da infração disciplinar vai ser contado o quê? Da data da constatação oficial do fato, certo? Pratiquei o fato, foi constatado o fato aqui, a infração disciplinar. Então, conta-se 5 anos para prescrever. Se passou 5 anos, então não tem punição nenhuma para mim. Além disso, nós temos um prazo de 3 anos que nós chamamos de prescrição intercorrente, que seria, no caso do processo disciplinar, já tem um processo disciplinar e ele foi paralisado por mais de 3 anos. Aí, nesse caso, ele deve ser arquivado de ofício ou requerimento da parte interessada, sem prejuízo ali de serem apuradas a responsabilidade da paralisação. Tranquilo? Tranquilo. Quais são as hipóteses que interrompem a prescrição disciplinar? Essa interrupção, galera, aqui seria o que seria interrupção? É quando há um ato onde o prazo prescricional começa a contar novamente, beleza? Olha, pratiquei o ato infracional, foi constatado, começou a contar o prazo prescricional. Mas aconteceu alguma coisa que o prazo vai ser zerado e contado novamente. Seria pelo quê? Pela instauração, olha só, pela instauração do processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Então, foi instaurado o processo disciplinar, houve a interrupção, começou a contar os 5 anos novamente. O advogado ele foi notificado, começou a contar novamente, zerou a contagem do prazo. E também vai ser interrompido o prazo prescricional pela decisão condenatória recorrível. Fui condenado, dá para recorrer ainda. Houve a interrupção, vai começar a contar novamente o prazo prescricional de 5 anos. Tranquilo? Tranquilo. Então, são esses pontos que eu queria aqui tratar com vocês, beleza? Já fiquem aí para a próxima aula. Mas antes, não esqueçam, leiam os artigos, certo? Que eu coloquei para vocês. Embora aqui na aula eu já trouxe aqui os artigos que trazem, aliás, infrações disciplinares. Dê mais uma lida ali para ficar memorizado. E já responda as questões para ficar melhor ainda. Aí sim você vai gabaritar todas as questões que aparecerem nesses 2 temas que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Então, forte abraço.